Obrigado. Está então connosco a doutora Helena Mesquita Ribeiro, Secretária de Estado da Justiça, que é uma pessoa que tem atrás dela um longo currículo, quer na magistratura, quer no exercício de funções de direção no Ministério da Justiça. E, portanto, tem uma percepção muito grande e muito cutilante sobre as grandes questões da justiça e também, seguramente, sobre a forma como podemos enquadrar os problemas da família neste contexto. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer as palavras gentis do Sr. Professor. Espero não desiludir e estar à altura dos elogios que me endereçou, mas enfim. Senhor Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, Reverendo Monsenhor Dom Ricardo Mensuali, minhas senhoras e meus senhores, cumpre-me em primeiro lugar agradecer o convite que foi endereçado à Senhora Ministra da Justiça, que não pôde estar aqui presente por força de constrangimentos de agenda, para participar no encerramento deste 5º encontro de jurisprudentes de língua portuguesa sobre a família, subordinado ao tema Constituição e Família, as políticas públicas e o sino da Igreja Católica sobre a família. Gostaria também de saudar os organizadores deste encontro científico com um plano de trabalhos tão oportuno quanto estimulante. Efetivamente, as famílias, enquanto instituição central, mais do que da nossa sociedade, da nossa civilização, encontram-se hoje em dia no cerne de toda a atividade pública, seja esta de natureza estadual, internacional ou infraestadual, com destaque para o valioso contributo das autarquias locais e bem assim das universidades, como esta em que hoje nos encontramos. No que respeita à atividade legislativa e administrativa do Estado, a relevância da família ultrapassa, aliás, em muito, os específicos domínios do direito de família e menores, bem como aqueles tradicionalmente associados às chamadas políticas de família, estas últimas inseridas numa lógica de Estado prestador. Toda e qualquer atuação pública, mesmo não tendo como destinatárias as famílias enquanto tal, é suscetível de produzir efeitos sobre estas, efeitos estes que forçosamente devem ser devidamente ponderados. Por outro lado, a temática deste encontro coloca em contacto, de um lado, a atuação pública no domínio da família e, por outro, as conclusões do Sínodo da Igreja Católica sobre a família, que foi fruto da iniciativa de Sua Santidade, o Papa Francisco, e subordinado ao tema os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. Embora estas conclusões devam ser lidas à luz do seu objetivo pastoral, a sua utilidade e valor político, social e cultural em muito extravasam o fim com que foram originalmente coligidas. Pela acuidade do retrato que nelas é feito das famílias contemporâneas, creio ser razoável afirmar que nos encontramos perante um documento muito relevante para qualquer pessoa que pretenda compreender a instituição familiar no início do século XXI. Este documento incorpora, inclusivamente, sinais precisos para o próprio legislador secular, pois muitas das questões nele abordadas, sempre com grande frontalidade, correspondem igualmente a preocupações do Estado. Neste contexto, são dignas de nota, a título de exemplo, as questões relacionadas com a violência e abuso, com o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, ou ainda com os efeitos dos fenómenos migratórios e da pobreza sobre a família. Algumas dessas questões, ali qualificadas como desafios pastorais da família, correspondem igualmente a desafios políticos dos Estados na sua relação com a família e com a dimensão mais humana dos governados. Estas razões, a par de muitas mais que seria redundante pretender elencar nesta ocasião, concorrem para o grande interesse e atualidade do tema escolhido para este encontro, o que não se pode deixar de saudar. Ao considerar o conceito de políticas públicas de apoio à família, é razoável que nos ocorra que, à primeira vista, uma semelhante ideia aparenta encerrar uma veleidade imodesta. Não é, porventura, a família a maior história de sucesso entre todas as instituições que a humanidade conheceu no curso da sua longa existência? Muito antes de existir o Estado como o conhecemos, ou sequer o mais primitivo esboço de organização política, já a família existia, com toda a sua pujança, desempenhando o papel que sempre teve, de providenciar um abrigo, uma palavra e um lar ao presente e garantir o futuro.
E a experiência dos eventos catastróficos que, em raros momentos históricos, conduziram à desagregação das estruturas do poder político, demonstra que a instituição familiar sempre lhes sobrevive, mantendo-se como garante das necessidades mais elementares, incluindo a segurança, o sustento, o amor e, enfim, a esperança num futuro melhor. É esta, minhas senhoras e meus senhores, a incomensurável força da instituição que aqui se discutiu ao longo deste dia. Assim se torna evidente que a expressão, consagrada pela tradição, políticas de apoio à família, enferma na realidade de um erro de perspectiva. Com efeito, a família, a mais antiga, sólida e pujante de todas as instituições humanas, não carece em bom rigor do apoio do Estado. Esse sim, uma instituição comparativamente frágil e jovem na cronologia da marcha da humanidade. Pelo contrário, o Estado, enquanto sociedade politicamente organizada e cada vez mais complexa, esse sim não sobrevive sem o apoio das famílias. E é este o verdadeiro cerne das políticas para a família. Constituem medidas que o Estado implementa na perspectiva de incentivar as famílias a cooperarem com ele na prossecução dos seus fins constitucionais. Fins esses que, no caso do Estado português, são elencados no artigo 9º da Constituição da República, incluindo, entre outros, a garantia dos direitos e liberdades fundamentais, a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais, a promoção do bem-estar e da qualidade de vida de todos e a igualdade real entre os portugueses. Nada disto é possível sem o envolvimento das famílias. Incentivar as famílias a colaborarem com o Estado na prossecução dos seus fins constitucionais não se confunde, pelo menos num Estado de direito democrático, com qualquer pretensão de impor por decreto um certo modelo de família, seja ele qual for, em detrimento de outros. Primeiro, porque semelhantes estratégias dirigistas de engenharia social são diametralmente opostas à nossa matriz fundamental de liberdade e de reserva dos indivíduos e das famílias no que toca às decisões que apenas a si dizem respeito. Segundo, porque, além de inaceitáveis, todas as tentativas nesse sentido que a história registra se saldaram em rotundos fracassos. A realidade sempre se revelou mais ágil e fluida do que a normatividade, muito particularmente no que se refere à instituição familiar que, conforme sabemos, beneficia de uma experiência acumulada ao longo de milénios de resistir a pressões externas. À semelhança do que acontece com o Estado da Nação, por vezes assistimos a discussões sobre o Estado da família ou dos valores familiares. O segredo da vitalidade e da natureza perene da instituição familiar reside na sua capacidade de adaptação aos novos desafios que lhe são colocados em cada momento histórico, sem, todavia, perder a sua matriz essencial de valores e de afetos, nem o seu papel central na sociedade. Dir-se-ia mesmo que as famílias possuem uma inteligência coletiva própria, que frequentemente permite à instituição familiar evoluir a um ritmo e em sentidos que ultrapassam aquilo que o entendimento dos próprios indivíduos, seus membros, é capaz de assimilar. E tantas vezes, perante a dificuldade de compreender as evoluções da instituição familiar, o indivíduo se vê tentado a sentenciar que a família em si mesma está em crise ou mesmo em decadência, confundindo a simples mudança de roupagens com uma qualquer lesão da matriz essencial. Eis, pois, outra soberba veleidade semelhante àquela que referi, do Estado pretendendo acorrer em apoio à família. Ou seja, por mais vezes que a morte da família tenha sido vaticinada como iminente, ao longo dos séculos a família encontra-se bem e recomenda-se. É próprio da natureza humana viver como um ser social e, bem assim, como um ser familiar. A família está a mudar, é certo, tal como tem mudado ao longo de milénios. Todavia, como qualquer organismo vivo, a adaptação é tão simplesmente o seu modo de vida, o que lhe tem permitido superar todas as adversidades e mesmo prosperar como a instituição cimeira que sempre foi e sempre será. São, pois, de rejeitar, quer de uma perspectiva científica, quer seguramente da perspectiva do legislador, quaisquer preconceitos de raiz pessimista, a miúdo fundados num sentimento de nostalgia face a uma suposta era dourada dos valores familiares, perdida nos tempos de antanho, que, ao que tudo indica, não passará de um mito que não resiste ao menor confronto com os dados da investigação histórica. Efetivamente, muitas das questões no domínio da família, particularmente algumas tidas por socialmente fraturantes, habitualmente encaradas como pós-modernas, pouco têm de novo. Simplesmente são tornadas mais visíveis aos olhos de todos pela sociedade de informação ou pelo direito legislado. De resto, qualquer Estado,
como qualquer família, forçosamente é confrontado em vários momentos da sua existência com a necessidade de lidar com situações que divergem face ao padrão até aí tido por habitual. É então que se lhe coloca uma alternativa essencial entre ignorar e alienar ou enquadrar e proteger. As famílias sabem bem qual o caminho a seguir. Ou seja, no momento de definir políticas públicas no tocante à família, exige com frequência ao Estado que absorva das famílias a mais profícua lição que estas têm para ensinar na gestão dos seus próprios assuntos, uma postura aberta, tolerante e pragmática. As famílias e os Estados são tão mais coesos quanto melhor souberem enquadrar e acolher diferentes identidades, de modo a assegurar o contributo de todos para os fins comuns. Esta postura de pragmatismo não se confunde com qualquer demissão do Estado das suas responsabilidades de intervir no seio familiar. Significa apenas uma maior racionalidade nessa intervenção, obedecendo a um princípio de subsidiariedade. O Estado intervém apenas na medida em que o exijam relevantes valores comunitários, cuja proteção as famílias não possam, sozinhas, assegurar. Assim, por um lado, assiste a um movimento que alguns autores qualificam como de deslegalização do direito da família, patente, por exemplo, numa maior abertura ao princípio consensual na definição das relações familiares. A par dessa vertente, os Estados contemporâneos têm estendido o raio de ação do direito e dos seus mecanismos coercivos a situações que, tradicionalmente, eram tidas como beneficiando da imunidade própria da reserva do lar, como é o caso da violência doméstica e da proteção de menores e, em geral, dos mais vulneráveis. Trata-se, pois, de uma intervenção mais intensa em defesa de valores cuja violação, ainda que intramuros, um Estado de Direito não pode, de modo algum, ignorar. Em suma, neutralidade no Estado naquilo que diz respeito à liberdade de cada um. Intervenção para proteger valores comunitários essenciais. Estas notas são relevantes para enquadrar as linhas motrizes das políticas que vêm sendo implementadas no tocante à família, no âmbito dos sistemas jurídicos mais avançados do mundo a este respeito, nos seios do quais Portugal deve, seguramente, aspirar a manter e a aprofundar a sua posição. E é à luz desta matriz essencial que merecem ser encaradas e, bem assim, ser democraticamente discutidas as medidas que o 21º Governo Constitucional se propõe a implementar e que constam do respectivo programa, há pouco mais de 2 meses, aprovado pela Assembleia da República. A este respeito, importa desde logo notar que entre os 4 objetivos essenciais que norteiam o programa de governo, 2 revelam-se particularmente caros às famílias portuguesas. São eles, por um lado, o virar de página na política da austeridade, consagrando um novo modelo de desenvolvimento e uma nova estratégia de consolidação das contas públicas, assente, em particular, no crescimento e no emprego e no aumento do rendimento das famílias. Por outro lado, a defesa do Estado Social e dos serviços públicos na segurança social, na educação e na saúde, para um combate sério à pobreza e às desigualdades. Importa ter consciência de que Portugal, além de partilhar há muito a tendência comum a praticamente todos os países ocidentais, onde a taxa de fertilidade total não ultrapassa a taxa de substituição populacional de 2 filhos por mulher, sofreu os efeitos da crise financeira internacional e da austeridade de uma forma particularmente intensa. O aumento do desemprego e a redução do rendimento das famílias conduziu, quer ao adiamento da decisão de ter filhos, quer à imigração de um número significativo de pessoas em idade fértil. Segundo dados da OCDE, a taxa de fertilidade em Portugal está entre as mais baixas dos países desenvolvidos. Todavia, o valor do investimento público dirigido à primeira infância no nosso país corresponde a menos de metade da média dos países da OCDE. Esta situação coloca problemas graves ao nível da sustentabilidade do Estado Social e da própria competitividade da nossa economia, com potenciais efeitos negativos para o bem-estar futuro dos portugueses. A crise e a austeridade, além de terem conduzido a uma diminuição do número de crianças, têm resultado num número significativo de famílias atiradas para uma situação de pobreza de que as mais vulneráveis vítimas são, a par dos idosos e das demais populações vulneráveis, as crianças. De acordo com dados divulgados pela Unicef, a percentagem de crianças em Portugal vivendo em situação de vulnerabilidade económica ascende a 33% do total.
porque este será seguramente um dos maiores objetivos com que a sociedade portuguesa terá de se bater ao longo dos próximos anos, uma boa parte das medidas do programa do Governo centra-se no desenvolvimento de um modelo económico e financeiro que seja mais amigo das famílias. A área da justiça, que aqui mais diretamente represento, não poderia deixar de dar igualmente o seu contributo no quadro deste esforço do Estado, com vista a dotar as famílias dos meios necessários a que possam, nas melhores condições possíveis, prosseguir a sua missão civilizacional e assumir-se como motores do desenvolvimento e do bem-estar coletivo. Neste contexto, o problema da chamada violência doméstica constitui uma preocupação prioritária do Governo e, em particular, do Ministério da Justiça. O Governo definirá uma estratégia nacional abrangente de prevenção e combate à violência de género e doméstica para ser prosseguida ao longo de uma década na linha do que é definido na Convenção de Istambul e na Convenção sobre o Tráfico de Seres Humanos. Pretendemos ainda melhorar a resposta policial na prevenção da violência doméstica, através de uma melhor formação dos agentes, melhores espaços reservados ao atendimento às vítimas, melhores mecanismos precoces de despistagem dos riscos após a apresentação de queixa, sempre em estreita colaboração com as instituições locais de acompanhamento e acolhimento. Fortaleceremos os mecanismos da vigilância eletrónica e de teleassistência no apoio a vítimas de violência doméstica. Criaremos também um novo regime de medidas de salvaguarda quanto à regulação provisória das responsabilidades parentais dos indivíduos envolvidos em processos de violência doméstica. Teremos uma rede de espaços seguros para visitas assistidas e a entrega de crianças e jovens no âmbito dos regimes de responsabilidades parentais. As comissões de proteção de crianças e jovens verão os seus poderes e meios adaptados, de modo a que possam exercer funções de proteção de pessoas em situação de risco. Além disso, investiremos na prevenção do conflito e nos meios alternativos de resolução de litígios, em especial no âmbito das relações familiares, heranças e em caso de sobreendividamento das famílias. Serão adotadas medidas substantivas e processuais para assegurar uma decisão célere em matérias fulcrais para os cidadãos, como alimentos provisórios, regulação do exercício das responsabilidades parentais e autorização ou confirmação de certos atos relativos a menores. No que diz respeito à justiça de menores, há um grande enfoque na humanização e racionalização do sistema, com vista a permitir-lhe cumprir plenamente a sua missão integradora e formativa. Por fim, refira-se ainda como política na área da justiça, com uma incidência relevante sobre as famílias, a revisitação do mapa judiciário, com vista a corrigir algumas situações em que os benefícios financeiros e organizacionais que a reorganização tenha trazido ao Estado sejam superados em termos inaceitáveis pelos prejuízos que acarretam para as populações servidas pelos tribunais. Com efeito, os inconvenientes por todos conhecidos de uma maior dificuldade de acesso, que por vezes é mesmo uma impossibilidade prática de aceder aos tribunais, assume contornos tão mais dramáticos quando falamos de tribunais de família menores, em que, aos graves constrangimentos económicos que a distância acarreta para as famílias, se soma a carga emocional, a miúde traumática, que os assuntos trazidos a juízo nessa sede habitualmente convoca. São, pois, estas as linhas mestras da atuação que o 21º Governo Constitucional tenciona desenvolver ao longo dos próximos anos. As famílias portuguesas podem contar com o empenho dos poderes públicos com vista à superação das dificuldades que todos temos vivido ao longo dos últimos anos. Do mesmo modo, o Estado não pode esquecer a riqueza da colaboração e da vitalidade das famílias portuguesas para que, juntos, possamos construir um futuro de dignidade e de esperança para nós e para os nossos filhos. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, aproximamos-nos do fim. Um dia longo. Eduardo, se vai fechar, posso ainda dizer uma palavra? Claro, claro. Muito obrigado. Desculpem lá. É como o Eduardo não quis estar aqui no princípio, eu fiquei. E não queria deixar de passar esta intervenção da Sra. Secretária de Estado sem manifestar aquilo que me parece ser a sensação de toda a gente na sala, de profunda admiração pela sua reflexão, pela forma, se quiser, humilde como se coloca enquanto política, enquanto legisladora, em relação a esta realidade, que muito bem acentuou, é prévia, esta realidade da família, e foi realmente um grande prazer ouvi-la e felicito-a muito e agradeço-lhe muito ter estado connosco hoje.